Regiões cafeeiras podem ser atingidas por geadas até o final de maio e os cafeicultores entram em alerta. Vamos trazer mais detalhes com os comentários de Joãozinho Grafista e eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelo YouTube. Inscreva-se no canal e marque o sininho. Se puder, contribua com o nosso trabalho clicando no Valeu. Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. Levantamentos do CEPEA mostram que alguns talhões do café arábica da nova safra 25-26 já têm sido colhidos em importantes regiões produtoras da variedade, com as atividades devendo ganhar ritmo a partir da penúltima semana de maio. A produção desta temporada, somando arábica e robusta, deve superar em ligeiros 2,7% a safra anterior, somando 55,67 milhões de sacas, conforme estima a Conab. Esse crescimento foi puxado pelo robusta, tendo em vista que o arábica está em ano de bienalidade baixa. Ainda segundo pesquisadores do CEPEA, o início da colheita no Brasil, o comportamento do clima e o dólar seguem causando oscilações nos valores futuros negociados na Bolsa de Nova York e nos preços domésticos. O mês de maio tem sido marcado pela volatilidade no mercado do café. As cotações em Nova York voltaram para menos dos 400 centavos de dólar por libra-peso. No entanto, fatores climáticos podem voltar a impulsionar novas altas. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto chama a atenção para a queda de temperatura nas regiões cafeeiras do Brasil. Olá a todos do programa Paracatu Rural, que quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 25 anos como Joãozinho Grafista. E vamos lá falar um pouquinho do nosso café, muita volatilidade aí nos últimos dias. Semana passada fiquei offline e por um grande motivo, acabei perdendo meu pai. Era bastante conhecido aqui no Cerrado Mineiro, principalmente aqui em Patrocínio, conhecido como Juca da Telecafé. Mas é isso aí, agora com a cabeça um pouco mais calma, mas passando a parte do luto, agora vamos enfrentar novamente aí os nossos caminhos, e que Jesus abençoe minha família, e a todos nós aí, E vamos lá então, como comentei, o mercado da quinta-feira retrasada, iniciamos o mês de maio com uma queda forte, na quinta-feira, dia 1º de maio, uma queda de 1.600 pontos, mas o mercado depois ao longo da semana passada ficou no range, suporte 380, resistência 392, 393, ficou nesse range. E aí começamos essa última semana que passou numa queda forte na segunda-feira, de 1.400, quase 1.500 pontos. Aí terça ficou de lado, mas com alta de 300 pontos, queda forte na quarta-feira passada, 1.100 pontos, o mercado perdeu uma média móvel importante, que é de 100 dias, nos 370, chegou a bater mínima de 364, mas conseguiu recuperar, Na quinta-feira, o mercado agora no gráfico está sobrevendido, fechamos o dia com 1.000 pontos de alta na quinta-feira, fechando a 375, a massa foi 377,95. O gráfico agora está fazendo um movimento que a gente chama de sobrevenda para compra. Esse indicador é um indicador muito usado no mercado, na análise gráfica, e permanecendo acima dos 370 e acima dos 380, eu acredito muito que o mercado agora tem grande chance de voltar para os 385, voltar para a marca da semana retrasada, que foi nos 393, e aí sim, se rompe, quem sabe até 400, 410, 420, 430, se romper os 430 pelo meu amiguinho Fibonacci só lá nos 480, tá? Vários motivos aí, a gente sabe que o café, não só o café, mas todas as commodities são movimentadas por uma palavrinha chamada clima, Saiu uma notícia ao longo da semana, acho que foi no final da quarta-feira, mapas meteorológicos, falando de
previsão de um clima mais frio na próxima semana, colocando o centro do Paraná 0 graus, norte do Paraná entre 2 a 6 graus, queda forte de temperatura também no sul de Minas, tá? Então é uma frente fria, deve atingir o Brasil, trazendo chuva e frio. Lógico que a gente o Brasil está sendo influenciado, por enquanto, por uma vasta região de alta pressão que inibe a formação de chuvas na maior parte do território brasileiro. Mas o que chama atenção é a partir desse domingo, dessa semana agora, a partir do dia 18, 19, uma nova frente fria se formando e trazendo chuvas volumosas em temperaturas mais frias para o país, principalmente na região sul, tá? Na Rio Grande do Sul, mas o que alerta, essa frente fria vai deslocar para a região norte, causando chuvas também nos demais estados da região sul e do nosso sudeste, com volumes podendo até ultrapassar 50 milímetros. E aí eles falam, risco inclusive de geadas na região serrana de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e é uma frente fria que ela vai começar a ganhar força aqui, de acordo com a Meteorred, tempo.com, as temperaturas cairão bastante na região sudeste e no Mato Grosso do Sul, embora não atinjam temperaturas tão baixas quanto as registradas na região sul, tá? Mas é aquela história, o fundo de investimento, o que ele faz? Ele paga para ver. E como o gráfico agora está numa região de sobrevenda para compra, então a tendência é de uma correção para cima aí dos preços, tá bom? Vamos ficar de olho. Lógico que para baixo o gráfico alerta, então, quer dizer, uma queda mais forte só abaixo dos 360, porque aí levaria os preços, na minha opinião, para 340 e um forte suporte só lá nos 320, tá? Mas por enquanto, como os indicadores estão sobrevendidos, saindo de sobrevenda para compra, então a tendência é de reversão aí de tendência, tá? Vamos rapidinho então para o mercado físico. Como é que ficou o físico ao longo da semana, essa última semana agora, que passou? Então vamos passar aí para vocês. Tivemos uma notícia também, a gente tem que monitorar, conversando com ele também, ficar de olho nos estoques certificados. Aumentaram 6 mil sacas na quinta-feira, na quarta-feira caiu bem, tá? Mas esses estoques ainda estão abaixo de 1 milhão de sacas, na quinta-feira passada fechou com 841.822 sacas, tá? Eu venho alertando os produtores, não só aqui com vocês, mas comentando ao longo em grupos de redes sociais, para ficar de olho principalmente nesse estoque certificado, se ele ficar acima de 1 milhão de sacas. Na minha opinião, se isso acontecer, nós vamos ver o mercado lá abaixo dos 300, abaixo dos 280 e, na minha opinião, lá na casa dos 240. Tá? E se isso acontecer, é lógico que o físico vai ter que cair uns 500, 600 reais, Por falar em físico, na quinta-feira, dia 15 de maio de 2025, sul de Minas Gerais, bebida boa 15 de catação ficou em 2.540 a 2.560, Cerrado Mineiro Arábica Duro 15 de cata 2.550 a 2.570, tipo 7 Matas de Minas 20 de cata 2.070 a 2.080 e o Conilon tipo 7 em Vitória Espírito Santo, já caiu bem, 1.565 na compra, 1.570 reais estável, tá? O nosso amiguinho dólar comercial na quinta-feira, dia 15, fechou com uma alta de 0,83%, sendo negociado a R$ 5,6796 para a venda. Joãozinho Grafista também avalia o começo da colheita do café no Brasil. Segundo ele, o ritmo está abaixo dos últimos anos, e isso se explica pelas chuvas que foram registradas em todo o país. As precipitações fazem com que os cafeicultores não iniciem os seus trabalhos. Então vamos lá, bora para algumas notícias importantes, saíram aí ao longo da semana, alguns dados já de início de colheita, finalmente começou a colheita do café nas regiões cafeeiras, tá? Vou estar aí comentando para vocês aí.
E de acordo com as safras de mercado, né, a colheita do Brasil então devagar, mas com 7% já da safra sendo colhida até o último dia 13 de maio. Então um avanço aí de 5 pontos percentuais em relação à semana anterior, quando os trabalhos mal haviam começado. O ritmo está atrasado em comparação ao mesmo período do ano passado e também abaixo da média das últimas 5 safras, ou seja, de 2020 a 2025. Ambas com 10% da produção colhida até nesta data. Segundo o consultor das safras de Ubarabá, a colheita de café no Brasil começa a ganhar um pouco mais de ritmo, mas ainda segue lenta. As chuvas têm prejudicado os trabalhos, especialmente nas áreas de Conilon Robusta do Espírito Santo, Bahia, Rondônia, assim como em parte das regiões de Arábica das Matas de Minas. A decisão de alguns produtores de adiar o início da colheita, aguardando uma melhor maturação dos frutos ou a diminuição da umidade, também contribuiu para o andamento mais moroso das atividades, aponta ele. A colheita de canéfora, Conilon Robusta do Brasil, alcança 11% da produção, abaixo dos 16% registrados no mesmo período do ano passado e da média de 17%. Tá bom? A elevada umidade é um fator que justifica esse andamento mais lento. Apesar do ritmo dos trabalhos abaixo do esperado, os resultados preliminares mantêm a previsão de uma safra grande de Conilon Robusta, especialmente no Espírito Santo. Tá? Eu tive... essa semana tivemos aqui o evento da Expocacer aqui em Patrocínio. Estive conversando bastante com o Fernando Maximiliano, que é analista-chefe da Stonex, e ele me confirmou, né? Ele é de lá, ele é de Linhares, e me confirmou, realmente o Espírito Santo vai ter uma excelente safra de Conilon, tá? A colheita do café arábica alcança apenas 4% da produção total, especialmente em altitudes mais baixas e aos lugares mais quentes. O volume colhido fica abaixo dos 7% registrados no mesmo período do ano passado e da média de 6% das últimas 5 safras, tá? As informações aí são das safras e mercado, tá bom? Então vamos aguardar aí os próximos capítulos. E acho que era mais isso aí para passar para vocês hoje. Vai café, vai commodities. Torne-se mais como Jesus pelo ato de dar. Todas as coisas na sua vida são um presente de Deus, porque Deus é generoso. Deus quer que os seus filhos se tornem como Ele. Ele quer que você aprenda que pode dar sem amar, mas você não pode amar sem dar. Você diz, eu realmente amo meus filhos? Você dá a eles o seu tempo? Eu realmente amo a minha esposa? Você dá a ela a sua atenção? Amor é isso. Amor se torna mais amoroso quando se torna mais generoso. Toda vez que você é generoso, uma mudança ocorre em você. Toda vez que você dá, seu coração se move em direção a Deus. Você se torna mais amoroso toda vez que você dá. Se torna mais como Jesus. Filipenses, capítulo 1, verso 11 diz: a vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. O que nós estamos falando aqui é extremamente contra a cultura, porque a nossa cultura não nos diz para dar. Tudo o que ela diz é pegue. Você concorda que nós estamos vivendo uma cultura cada vez mais autocentrada? O narcisismo está em ascensão. Tudo é sobre mim, eu, minhas coisas, minhas necessidades, eu. Nós temos um problema com o eu. Quando você é generoso, isso tira o foco de si mesmo e então você pode parar de pensar em si e começar a pensar nos outros. Filipenses 2, 4 e 5 diz: que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.